Boa noite, meus queridos amigos e irmãos legionários do Quilo. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Mais uma quarta-feira bendita de campanha do Quilo Virtual. Mais uma homenageada. Hoje, Joana de Ângeles, um espírito que irradia ternura e sabedoria, despertando-nos para a vivência do amor na sua mais elevada expressão, mesmo que para vivenciá-lo seja-nos imposta grande soma de sacrifícios. Trata-se do espírito que se faz conhecido no Brasil pelo nome Joana de Ângeles, e que nas histórias do século vamos encontrá-la na mansa figura de Joana de Cusa, uma discípula de Francisco de Assis, na grandiosa Sor Joana Inês de la Cruz, e na timorata Joana Angélica de Jesus. Joana foi contemporânea de Jesus, em sua reencarnação conhecida como Joana de Cusa. Viveu em Roma, perto das termas de Caracola, esposa de Cusa, despenseiro de Herodes, antigas citadas no Evangelho de Lucas, como uma das mulheres piedosas. Foi queimada viva no Coliseu, no ano de 68 d.C., juntamente com outros cristãos. O pecado? Fidelidade a Jesus. No século XIII, Francisco, o Sol de Assis, reorganiza o exército de amor do rei Galileu. Ela também se candidata a viver com ele a simplicidade do Evangelho de Jesus, e a tudo ama e compreende, entoando a canção da fraternidade universal. Referência a este fato encontramos no livro A Serviço do Espiritismo, de Divaldo Pereira Franco. No século XVII, ela reaparece no cenário do mundo para mais uma vida dedicada ao bem. Renasce em São Miguel de Neplanta, no México, com o nome de Joane de Asbage e Ramírez de Santillana, filha de pais basco e mãe indígena. Viveu para a literatura. Tinha uma biblioteca de 4.000 volumes, todos lidos e comentados. Foi a primeira feminista do mundo, a primeira teatróloga do mundo, considerada a maior poetisa de língua hispânica. Foi também musicista e pintora miniaturista. Fez-se competente na medicina, teologia moral e dogma, direito canônico e astronomia. Falava e escrevia fluentemente 6 idiomas, entre eles o português. Para que se tenha uma ideia do valor da mesma, basta dizer que a nota de 100 pesos no México traz sua esfinge. Numa busca incessante com o divino, ansiosa por compreender Deus através de sua criação, resolveu ingressar no convento das Carmelitas Descalças há 16 anos. Desacostumada com a rigidez ascética, adoeceu e retornou à corte. Segundo orientação de seu confessor, foi para a ordem de São Jerônimo da Conceição, podendo dedicar-se às letras e à ciência. Tornou-se então o nome de Sor Joana Inês de la Cruz.
Reencarnou no Brasil, em Salvador, Bahia, em 11 de dezembro de 1761 e desencarnou em 20 de fevereiro de 1822. Participou das lutas libertárias no Brasil. Entrou na ordem religiosa como noviça e chegou a mais alto cargo, abadesa. Tinha feito voto de silêncio e dedicou a reeducação das mulheres equivocadas, as chamadas arrependidas, que eram enterradas vivas por seus pais, isto é, internadas para não mais saírem. Foi morta a golpes de baioneta por um soldado português ao defender corajosamente o convento e a honra das jovens que ali moravam. No plano divino já haviam uma programação para a sua vinda ao Brasil, desde antes, quando reencarnara no México. Daí sua facilidade em aprender português. No Brasil, estavam reencarnados e reencarnariam brevemente espíritos ligados a ela. Dentre eles, afeiçoados, destacamos Amélia Rodrigues. Pois é, meus queridos amigos, essas são apenas algumas das reencarnações de Joana de Ângeles, nos mostrando que o caminho do bem é longo, mas que precisa ser percorrido por todos nós. E estamos fazendo isso. Que tenhamos todos uma belíssima campanha do Quilo Virtual. Cheiro para todo mundo. Boa noite a todos. Que Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje, agora e sempre. Na noite de hoje, na nossa campanha do Quilo Virtual do NEAM, nós estaremos homenageando a nossa querida Joana de Ângeles, essa entidade tão maravilhosa de luz. E no livro, eu vou fazer a prece inicial, mas antes eu gostaria de ler um trecho do livro Libertação pelo Amor, que é de Joana de Ângeles, ditado pelo espírito dela, por Divaldo Pereira Franco, que fala sobre a caridade. Então, a caridade manifesta-se de forma natural, sem mesclas de ganho imediato ou remoto, não possuindo qualquer expressão egoística, mantida pelo amor, que se distende generoso como dádiva de Deus. É semelhante a perfume carregado por brisa abençoada e converte-se em alimento para a alma. Sem a presença da caridade no mundo, as conquistas da inteligência e da cultura não bastariam para arrancar o ser humano do caos de si mesmo. E ela ainda diz que a sublime ação da caridade altera o comportamento do beneficiado, tornando-se-lhe companheira afável, permanecendo como vitalidade do amor que sempre nutre. As ações de benemerência e de solidariedade revelam o nível de progresso moral do indivíduo e de um povo, avançando para a elevação pela expressão de caridade, conforme Jesus a pregou e a viveu em todos os momentos, antes e depois de sua morte. Que Jesus nos ilumine, que Joana de Ângeles, na noite de hoje, possa nos auxiliar, nos remetendo a Jesus em forma de agradecimento. E vamos fazer a nossa oração.
Senhor Jesus, dai-nos a paz para nossas famílias, nossos amigos, nossos filhos, nossos irmãos, mas principalmente aos nossos inimigos, e que eles possam nos perdoar naquilo que nós fizemos nesta vida ou no pretérito. Perdoa, Senhor Jesus, as nossas faltas. Te pedimos para que possamos com elas aprender e crescer, crescendo na espiritualidade, em direção a Ti, Senhor. Te pedimos que não nos percamos em culpas inúteis, mas que possamos simplesmente não cometer os mesmos erros, para que a gente não possa precisar passar pelas mesmas provas. Nos ajuda, Senhor, para que a gente não possa querer impor nossa vontade aos outros. E esteja o Senhor e seus anjos, mensageiros, nossos guias espirituais, sempre junto de nós, para que a gente possa sempre estar em contato com o seu auxílio no nosso trabalho cotidiano, na nossa campanha do quilo, presencial, virtual, na nossa vida espiritual e no contato, com o nosso próximo, nossos irmãos. Ó Senhor Jesus, esperamos poder contar contigo e ser digno da tua ajuda, da tua confiança. Que a gente possa nunca o decepcionar com as nossas ações equivocadas, Senhor. Que estejamos sempre prontos quando precisares de nós, através do nosso próximo também. Sendo assim, Jesus, que a nossa vida seja sempre pautada pela Tua palavra, pela Tua vontade, pelos Teus desígnios, e que possamos praticar sempre a caridade e o amor ensinado por Jesus. Nossa homenageada de hoje também, Joana de Ângeles, que nos ensina a libertação pelo amor. Obrigada, Senhor, por tudo que temos, por essa campanha maravilhosa e tudo que recebemos, todos os benefícios que nós ganhamos através do amor, através da caridade e do perdão. Muita paz, muita luz. E obrigada, Senhor, por mais esse momento, por mais essa luz, essa oportunidade que nós temos. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. O amor é o mais vigoroso sustentáculo que se conhece para a manutenção da vida humana. Joana de Ângeles, que assim seja. Boa noite, queridos legionários. Boa noite, queridas legionárias. Hoje fiquei com a incumbência do estudo do Evangelho, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Que neste momento possamos refletir sobre as benesses do item 12, sobre a fé divina e a fé humana. Vamos ao texto. A fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido, e que ele cumpre no tempo fazer germinar e crescer por força de sua vontade ativa.
até o presente, a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como uma poderosa alavanca, mas apenas viram nele o chefe de uma religião. O Cristo realizou milagres verdadeiros, mostrou por estes mesmos milagres o quanto pode o homem quando tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, assim como ele, também não fizeram milagres? E o que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que hoje, em grande parte, se explicam e se compreendem completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplique as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros. O homem de muita inteligência, o gênio, que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir sua meta, e essa certeza lhe dá uma imensa força. O homem de bem, que acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira de sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí então se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de renúncia. Enfim, com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e se quisessem por sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Que reflexão importante! Nossa fé é humana e divina. Como nós devemos e precisamos focar mais e mais na nossa fé. Esta fé que nos foi dada de presente para que a gente pudesse enobrecer a existência divina, que a gente pudesse nos fortalecer, ajudando o semelhante e crescendo, que a gente possa continuar a fazer milagres, não é verdade? Porque nada mais é do que a fé, essa fé inabalável que a gente coloca em ação. Se a gente não tem a atitude com a fé acima de tudo, nada acontece. A fé nasce com a gente, é o destino da gente. Sem fé a gente não tem destino certo. Esta fé que cria este laço eterno de serviço para o que a gente faz, plantar o amor a quem quer que seja, não é, legionários? Como é importante a gente não abdicar do poder da fé, que possamos nos reunir, que possamos nos unir mais e mais nessa fé maravilhosa, que a doutrina espírita nos fortaleça, que a doutrina espírita nos ilumine, nos amplie a mente, a consciência, como diz Joana de Ângeles, que tudo é importante na vida. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das realizações vultosas. Que possamos, gente, continuar com uma tarefa tão importante como essa do legionário. Que nossa campanha do quilo possa continuar firme e forte, avante, caminho afora, onde estivermos, que possamos plantar esta semente de amor. E como também diz Joana de Ângeles, não existe coincidência, não é verdade? A coincidência, diz ela, é a presença discreta de Deus, propositadamente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Que possamos colocar nossa fé acima de tudo isto, porque não existe
elo maior que nos una de que essa fé que a doutrina nos abraça. Um grande beijo, que a nossa campanha virtual seja iluminada. Boa noite, gente. Boa noite, meus queridos amigos legionários. Eu sou Adriana Barbosa. Hoje, dia 14 de outubro de 2020, eu vou ler os 10 mandamentos da campanha do Quilo. O primeiro é perdoar a todo momento qualquer ofensa. O segundo, tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza do próximo. Terceiro, não procurar enxergar o defeito de ninguém. O quarto, elevar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofender. O quinto, não se magoar quando receber qualquer ofensa. Sexto, não comentar o mal feito de quem quer que seja. O sétimo, falar sempre no bem, no Evangelho e na moral de Cristo. Oitavo, não aceitar o disse que disse donde vier para ter garantida a paz entre os irmãos. O nono, ter muita paciência em qualquer experimentação. O décimo, não falar nem gesticular exaltado, agressivo com ninguém para não perder a boa assistência dos guias espirituais. Hoje, como estamos homenageando Joana de Ângeles, eu escolhi uma frase que diz: Deus te colocou no melhor lugar para teu progresso espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Joana, ela teve várias encarnações. Ela iniciou como Joana de Cusa, que era seguidora de Jesus Cristo. Depois, Santa Clara de Assis, seguidora de Francisco de Assis e fundadora da Ordem das Clarissas Descalças. Depois, Joana de Inês de la Cruz, pseudônimo religioso da poetisa mexicana Joana de Azabaje, e, posteriormente, Joana Angélica de Jesus. E ela também, Joana de Ângeles, Divaldo, nosso querido Divaldo, ela conheceu o Divaldo e começou a psicografar, depois de anos, a obra dela com a ajuda de Divaldo Pereira Franco. Então, eu queria voltar para o nono mandamento, que é ter muita paciência em qualquer experimentação, porque não foi em vão que onde Deus nos colocou nessa encarnação. Então, assim, a gente tem que... E Deus nos colocou no melhor lugar para o nosso progresso espiritual. No lar onde a gente se encontra, no trabalho no lar que nós temos, o trabalho que nos encontra, a cidade onde residimos, são oportunidades de treinamento para a nossa evolução. E as doenças, as enfermidades também, porque tudo tem o porquê, tudo é pelos desígnios de Deus. Então, se a gente se encontra numa época passando por fases de enfermidade, também é para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual. E gostaria de agradecer a todos que fazem a campanha do Quilo por mais uma oportunidade de contribuir. Muito obrigada e boa campanha. Boa noite. Boa noite, muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs da campanha do Quilo, do NEAM. Nós que fazemos o grupo Legionários. Aqui Leonides Arruda, hoje quarta-feira, dia 14 de outubro, e farei a leitura dos 10 benefícios da campanha do Quilo. Número 1. Alijar das nossas almas o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Número 2.
obedecer ao ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Número 3. Praticar a justiça ensinada pelo Divino Mestre, expressa nesses termos: faze aos outros o que desejas que te faça. Número 4. Cultivar a humildade, a modéstia e a fraternidade. Número 5. Desenvolver a renúncia ao personalismo endurecido. Número 6. Treinar a mansidão ensinada pelo nosso Divino Mestre. Número 7. Desabrochar a piedade amorosa, sem a qual não seremos cristãos. Número 8. Intensificar em nosso espírito e nos dar coletividade e um ambiente pacífico com os testemunhos do bem. Número 9. Educar a nós mesmos e a humanidade na prática sincera do perdão, sem o qual estaremos sempre afastados de Deus. E número 10. Incentivar a humanidade para a prática do bem desinteressado. Bom, eu vou fazer um breve e rápido comentário do item número 10. Praticar o bem sem esperar recompensas, ou sem esperar que alguém perceba que estamos realizando. Porque, com certeza, aos olhos de Jesus e aos olhos do nosso Pai Celestial, Deus, estaremos sendo todos acompanhados. Então, uma boa noite para todos nós. Que hoje seja um dia de trabalhos, de entendimentos, de união, na mesma sintonia e na mesma compreensão. Muito obrigada, muito obrigada. Desculpe um pouco aí a minha voz que está um pouquinho arranhada, porque eu estou numa crise de alergia e estou em estado gripal. Mas isso vai passar também, com certeza. Então, encarecidamente, eu vos agradeço. Agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite, queridos legionários. Eu me chamo Camila Cavalcante e darei continuidade ao estudo sobre a nossa querida Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Franco. E eu inicio perguntando a cada legionário se você já agradeceu hoje. Se você conseguiu olhar para dentro de si mesmo hoje. Se você conseguiu encontrar motivos para ser feliz hoje. Se você conseguiu olhar para o universo e saber que esta é a sua melhor existência. Eu faço esses questionamentos porque Joana de Ângeles realiza uma experiência educativa e evangélica de altíssimo valor, tendo sido, nas suas diversas reencarnações, colaboradora de Jesus. Até o momento, por intermédio da psicografia de Divaldo Franco, é autora de mais de 60 obras e milhares de belíssimas mensagens, com temas filosóficos, religiosos, existenciais, psicológicos e transcendentais. O primeiro encontro entre Divaldo e Joana aconteceu no dia 5 de dezembro de 1945. Divaldo narra que era apenas uma claridade muito forte e falou com uma voz doce, da qual jamais havia ouvido antes, que lhe disse: eu tenho a tarefa de caminhar contigo na tua atual existência corporal e farei todos os esforços para que tenhamos êxito. Naquela mesma noite, Divaldo perguntou: qual é o seu nome? E Joana respondeu: um espírito amigo. Divaldo não ficou muito satisfeito com a resposta, mas compreendeu que naquele momento
era o que precisava saber. Durante alguns anos, o espírito amigo falou praticamente todas as noites com Divaldo. Em 1949, Divaldo conheceu Chico Xavier e, não se aguentando de curiosidade, perguntou: Chico, você sabe quem é meu guia espiritual? E Chico responde: Divaldo, alguma coisa eu vi, mas eu não sei quem é. Os anos passaram, até que, não resistindo mais, Divaldo perguntou ao espírito amigo: qual é o nome do meu guia espiritual? E o espírito amigo respondeu: Divaldo, o seu guia é Jesus, mas pode me chamar de Joana de Ângeles. Eu tive várias encarnações em corpos femininos, todas elas ligadas a Jesus. E Divaldo questiona: por que você não me contou tudo isso antes? E Joana de Ângeles responde: porque você era muito imaturo e a primeira lição que eu queria te dar era a paciência. Quem quer servir a Jesus deve aprender com o tempo e disciplinar as vontades. Por isso, aguardei 10 anos para dizer o meu nome a você. Joana de Ângeles sempre buscou no plano espiritual uma forma de comentar os avanços da tecnologia em todas as áreas, para se fazer entender melhor aqui no mundo encarnado. E descobriu que o médium é o melhor tradutor. E o Divaldo Franco é um deles, dotado de faculdades como psicografia, psicofonia, clarevidência. Em suas obras, Joana aponta que a complexidade do ser humano tem raízes fincadas em seu emocional e que a visão materialista é um estímulo à insensatez, à perversidade, à desestabilização moral, que, para entender o homem como um todo, a visão espiritualista também deve ser levada em conta e que devemos fazer alguns questionamentos, como: quem sou eu? O que faço comigo mesmo e com os outros? Nossa saúde depende de nossas atitudes. Quanto mais em paz você vive, mais paz trará ao mundo ao seu redor. Para isso, a compreensão é fundamental. Aceitar e entender o outro sempre. A engenharia genética deve servir para auxiliar a humanidade, mas não para reformar, pois o corpo é o resultado da conduta anterior do espírito, que programa as suas necessidades na forma de e a fim de crescer e evoluir. Mas como evoluir? Através da humildade. Todos nós temos muito o que ensinar, mas muito mais a aprender. Certa feita, Divaldo questiona a Joana: por que uma vida é tão curta? Por que vivemos tão pouco tempo para fazer tanta coisa que gostaríamos de fazer? E Joana responde: a sua ansiedade e o seu receio não alterarão o curso das horas. Aprenda a esperar o futuro sem impor sofrimento desde a véspera. A pressa das pessoas neste momento atual faz com que elas deixem de apreciar as coisas mais simples e lindas da vida. O pensamento é um poderoso veículo para o homem. Tudo o que fazemos em vida começa com a ideia, e em nossa criatividade vem
de experiências e sonhos. Nossas boas ideias podem sempre servir para o bem, e a caridade se manifesta quando esse bem é para todos. E Joana de Ângeles também fala sobre a questão moral, e ela diz o seguinte: a educação moral, em princípio, modera a agressividade e as paixões primitivas, não se tratando de estabelecer um programa de conduta religiosa ou filosófica, mas de trabalhar a solidariedade, o amor, a união e chega ao ápice com a caridade. A melhor forma de se viver é viver para melhorar a vida dos outros. Já a respeito da gratidão, ela tem uma mensagem que diz o seguinte: a gratidão abrange os sentimentos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores de felicidade, quando estarão instalando no íntimo o decantado reino dos céus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Então, como vocês observam, as obras, tudo que é produzido, né, por Joana de Ângeles é muito vasto. E ela tem a série psicológica, que temos acesso no YouTube, na internet, além de inúmeras obras psicografadas por Divaldo Franco, sempre buscando essa questão da felicidade interior, da gratidão, do perdão, da caridade, do amor ao próximo. Então, que possamos conhecer um pouco mais de Joana de Ângeles, mas principalmente colocando em prática os seus ensinamentos. Uma boa noite a todos. Boa noite. Eu vou ler os avisos e comentários, deveres do Legionário do Quilo. Comparecer pontualmente ao local de trabalho da campanha. Usar roupas adequadas, evitando roupas curtas e decotadas. Ser assíduo e dedicado. Não fumar, não comer, não beber, exceto água durante a campanha. Ser vigilante e firmar o pensamento Nosso Senhor Jesus Cristo. Evitar qualquer conversa com o companheiro de tarefa, salvo quando se tratar de assuntos referentes à campanha. Não trave discussão com quem quer que seja. Quando for interrogado sobre qualquer assunto referente à campanha do Quilo e o desconheça, chamar o dirigente do grupo para os esclarecimentos necessários. Quando for coagido ou oprimido por alguém, procurar manter-se calmo, retirando-se serenamente em oração pelo pensamento a Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que encontrar pessoas doentes acamadas, procurar tomar nota do nome e endereço para fazer preces por elas. Quando encontrar pessoas em miseráveis condições, doentes, famintas, necessitadas de assistência, o legionário deverá, na medida do possível, socorrer com seus próprios recursos, tomar nota do nome e endereço e levar ao conhecimento do dirigente do seu grupo. Quando um legionário observar alguma falta no seu companheiro de tarefa, deva procurar esclarecê-lo amorosamente. Se ele recusar o esclarecimento, levar o fato ao conhecimento do dirigente do grupo. Caso necessite ir ao banheiro, deixar com o companheiro sua mochila e saco. Nenhum legionário poderá tirar dinheiro da mochila, nem gênero do saco, para socorrer as pessoas necessitadas, pois os donativos recolhidos pertencem à assistência das vovós e do NEAM, mantidos pela campanha, e nem trocar dinheiro também. O legionário deverá sempre devolver as mensagens, a bata, a sacolinha, o boné e o saco, para que seja utilizado no próximo domingo.
Evitar palestras com amigos conhecidos fora das normas da campanha, limitando-se a dar explicações rápidas, evitar atender seu celular ou ficar no WhatsApp. Deve comunicar-se ao dirigente se for necessário. Toda vez que o legionário regressar da campanha, chegando ao NEAM, recolher o material, contar, guardar. Cuidado com as mensagens, pois serão distribuídas no próximo domingo. Será feita a prece final de agradecimento ao Altíssimo e aos espíritos mentores da campanha que os ajudaram nos trabalhos. Aí, então, o dirigente de grupo dará por finalizado a campanha. Paz e luz, meus irmãos. Que assim seja. Boa noite, meus queridos irmãos legionários. Que a espiritualidade possa nos abençoar. Vamos agradecer por mais essa campanha virtual. Que todas as bênçãos e luzes, boas energias e fluidos que recebemos possam ser emanados para todos os nossos irmãos que estão nos presídios, nos sanatórios, a todos que estão com depressão, com pensamentos suicidas. Que essas luzes benéficas possam nos abençoar, nos iluminar, nos proteger, que possa também atingir a espiritualidade que está precisando nesse momento de pandemia. E a todos que nesse momento vamos pensar e mentalizar, enquanto oramos juntos, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.